Você já se sentiu perdido, como se estivesse caminhando sem rumo, mesmo fazendo tudo certo? A vida tem desses cruzamentos inesperados, portas que se fecham e silêncios que parecem não ter fim. Mas e se eu te dissesse que, mesmo quando tudo parece parado, há um plano em movimento? Sim, existe um propósito maior sendo desenhado por mãos invisíveis, firmes e amorosas. Muitas vezes, achamos que estamos no controle, mas, na verdade, estamos procurando dirigir sem mapa, bússola ou farol. E é aí que entra a direção divina. Os passos do justo não são sorte ou coincidência, são coordenados por um Pai que enxerga o todo, até quando conseguimos ver somente a próxima esquina. Caminhar com fé consiste em confiar mesmo sem entender tudo. Neste vídeo, você descobrirá como reconhecer os sinais de que Deus está guiando seus passos mesmo em meio às incertezas. Vamos falar sobre rendição, obediência, discernimento e propósito. Prepare-se. Cada tópico será como uma lanterna iluminando o próximo passo. Porque, sim, seus passos estão sendo ordenados e você não está andando sozinho. A vida é uma longa estrada, cheia de bifurcações, atalhos e placas que nem sempre estão claras. Em meio a tantas escolhas, é comum bater aquela insegurança: será que estou no caminho certo? Todos nós já sentimos isso. E sabe por quê? Porque, por mais que busquemos parecer fortes e decididos, nosso coração anseia por uma direção segura e essa direção somente pode vir da sabedoria divina. A verdadeira paz interior não vem quando temos todas as respostas, mas quando entregamos as perguntas ao único que conhece o fim desde o começo. Deus não apenas observa de longe, Ele caminha conosco, ajusta nossos passos e nos conduz com amor. É por isso que andar sob a direção do Espírito Santo transforma qualquer jornada em propósito vivo. Quando o céu guia, até o deserto floresce. Talvez você esteja enfrentando um momento de decisões difíceis, incerteza sobre o futuro, ou simplesmente a sensação de estar travado. Não ignore esse sentimento, ele pode ser o convite de Deus para uma reorientação espiritual. Antes de qualquer passo, olhe para cima. O caminho certo não começa com mapas humanos, mas com oração poderosa, rendição e discernimento na presença do Senhor. Quantas vezes acreditamos que, com esforço suficiente, vamos dar conta de tudo sozinhos? Planejamos, calculamos, controlamos e ainda assim, as coisas saem do nosso controle. É frustrante, mas revela uma verdade espiritual. O esforço humano, por si só, não sustenta um propósito eterno. Sem a direção divina, construímos sobre areia e uma hora, tudo desaba, deixando apenas cansaço e desilusão. A palavra de Deus nos ensina em Jeremias, capítulo 10 e versículo 23, que não é do homem o seu caminho. Isso não é um aviso para desistirmos, mas um convite à rendição. Quando tentamos controlar tudo, impedimos Deus de agir plenamente. Ele não quer ser apenas consultado ocasionalmente, mas ser o centro da caminhada. A fé prática começa quando deixamos de viver na força do braço e passamos a confiar nos princípios bíblicos. Se você já experimentou o desgaste de fazer tudo certo e ainda assim ver portas fechadas, respire fundo. Pode ser que o que falte não seja esforço, mas direção. Caminhar sem alinhamento espiritual é como correr sem saber para onde. Você até se movimenta, mas não sai do lugar. O segredo é parar de lutar contra e começar a andar com Deus, com propósito, com sabedoria do alto. A boa notícia é que você não está sozinho, nem perdido. Deus não nos colocou neste mundo para vagarmos às cegas. Ele é um Pai cuidadoso, um arquiteto sábio que desenhou cada detalhe da nossa jornada com propósito. Seus planos são maiores e melhores do que qualquer coisa que possamos imaginar. E o mais lindo é saber que Ele nos dá instruções claras por meio da Sua palavra, a Bíblia Sagrada. Salmos, capítulo 37, versículo 23, declara com firmeza: os passos do justo são firmados pelo Senhor,
e Ele se agrada do seu caminho. Isso significa que Deus não apenas vê, mas participa da nossa caminhada. Ele se alegra em nos guiar. Quando nos rendemos à sua direção, cada passo, mesmo os pequenos, carrega destino, proteção divina e confirmação espiritual. Não é sorte, é alinhamento com a vontade de Deus. A Bíblia é o nosso manual de instruções, e o Espírito Santo é o nosso guia pessoal. Ignorar isso é como tentar montar uma máquina complexa sem ler o guia. O resultado pode até funcionar por um tempo, mas não será duradouro. Se você deseja clareza, sabedoria divina e paz interior, mergulhe na Palavra de Deus. Ali estão os princípios que ativam a fé prática e colocam o milagre em movimento. Confiar em Deus quando tudo vai bem é fácil. Mas e quando o chão desaparece, as respostas não vêm e a ansiedade bate a porta? É nesses momentos que a fé se torna real. A direção divina não depende da nossa visão, mas da nossa entrega. Mesmo quando tudo parece incerto, os passos do justo continuam sendo ordenados. Deus não se ausenta nas sombras, Ele guia nelas também. Cada obstáculo pode ser, na verdade, um ponto de virada. Já pensou que aquele atraso, aquela negativa ou aquela decepção podem estar alinhados com um livramento ou uma lição maior? Deus não desperdiça dor. Ele transforma incertezas em crescimento e confusão em clareza. Caminhar com fé é enxergar o invisível e descansar no caráter fiel daquele que está no comando. Se hoje você não vê o que vem pela frente, não significa que Deus não esteja trabalhando. Talvez Ele esteja apenas ajustando o cenário. Lembre-se, Ele guiou o povo de Israel com uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite, ou seja, Ele se revela tanto na luz quanto na escuridão. A chave é permanecer sensível à presença de Deus e manter os olhos espirituais abertos, mesmo quando tudo parece embaçado. Quando um coração está desconectado da direção divina, os sintomas aparecem e não são difíceis de notar. A tentativa constante de controlar tudo sozinho é um dos primeiros sinais. Viver no modo "eu dou conta" é cansativo e, pior, ilusório. Sem a presença de Deus guiando, tudo vira peso, as decisões, os relacionamentos, até mesmo os sonhos. E isso gera um cansaço que nenhuma pausa resolve. Outro indício forte é a sensação persistente de estar perdido. Mesmo com agendas cheias e metas definidas, falta algo essencial: o propósito. Sem alinhamento espiritual, até as conquistas parecem vazias. A alma sente, o espírito denuncia que algo está fora do lugar. Nesse vazio, a ansiedade cresce, o medo toma forma e a paz interior desaparece como a neblina ao sol. Se você tem vivido com essa inquietação, talvez seja a hora de checar o GPS do coração. Está buscando a confirmação divina ou apenas tentando se encaixar nos seus próprios planos? Está se movendo por direção ou por desespero? Não se culpe, todos nós já estivemos aí. A boa notícia é que Deus está sempre pronto para nos redirecionar. Basta um passo sincero de volta ao centro da sua vontade. Existe algo especial em quem caminha alinhado com a vontade de Deus. Não é que a vida fique livre de problemas, mas existe uma paz que excede todo entendimento, mesmo nas tempestades. A clareza espiritual se torna companheira constante, e os frutos, ainda que discretos, são duradouros. Esse coração encontra descanso não na ausência de luta, mas na certeza da direção certa. Caminhar nos passos ordenados por Deus não exige enxergar todo o caminho, mas confiar no próximo passo. Compreende em seguir com fé prática, sabendo que, mesmo sem ver o destino, quem guia conhece cada curva. Isso gera uma confiança sobrenatural. O justo vive, não pelo que sente ou vê, mas pela palavra de Deus e pela sensibilidade à voz do Espírito Santo. Um coração alinhado espiritualmente vive com propósito. Ele se move em obediência, mesmo quando o plano parece invisível. Ele não se deixa levar pelo caos externo,
porque há uma convicção interna que o mantém firme. Se você sente essa paz interior mesmo em meio a incertezas, celebre. Isso é sinal de que Deus está dirigindo seus passos e colocando milagre em movimento. Rendição não é desistência, é sabedoria espiritual. Significa abdicar da necessidade de controlar tudo e permitir que Deus assuma o volante da vida. Exige fé, paciência e obediência. Parece simples, porém, na prática, é um desafio diário. A nossa vontade grita, mas é na entrega silenciosa que a direção divina começa a operar de forma profunda e transformadora. Submeter-se ao plano de Deus é confiar que Ele sabe o que está fazendo, mesmo quando o caminho não faz sentido para nós. Muitas vezes, queremos que Deus abençoe nossos planos, quando deveríamos pedir para conhecer os dele. A diferença entre insistência e obediência está na escuta. Um coração rendido busca discernimento, não confirmação dos próprios desejos. A boa notícia: quando você entrega o controle, Deus revela a clareza. Quando você para de lutar contra, Ele começa a agir a favor. Isso não significa inatividade, mas movimento em alinhamento. Nesse espaço de entrega, nascem milagres. Caminhos são desobstruídos e a sabedoria do alto invade até as áreas mais confusas da vida. A submissão é o solo onde o propósito floresce. Deus não dirige quem está parado. A direção divina vem enquanto caminhamos, mesmo com passos tímidos e inseguros. A Bíblia está cheia de exemplos disso. Abraão saiu da sua terra sem saber para onde ia, apenas confiando. Moisés estendeu o cajado antes do mar se abrir. Pedro só andou sob as águas depois que desceu do barco. Ou seja, o mover de Deus responde à fé em ação. Esperar em Deus não é sinônimo de imobilidade. Há um tempo de descansar, sim, mas também há um tempo de mover-se mesmo sem ter todas as respostas. Quando obedecemos à voz do Espírito Santo e damos o primeiro passo, o céu começa a cooperar. A direção vem enquanto caminhamos. E quando caminhamos com fé, abrimos espaço para o milagre em movimento. Muitas vezes, ficamos esperando a confirmação divina para tudo, mas esquecemos de que fé também é atitude. Deus quer ordenar seus passos, mas Ele não pode guiar quem não está disposto a se mover. Comece com o que você tem, onde você está, e confie. Deus ama surpreender aqueles que decidem se levantar e andar com propósito. Esperar em Deus muitas vezes é confundido com ficar parado, sem fazer nada. Mas esperar verdadeiramente é um ato de fé prática, preparar o terreno enquanto Deus cuida da colheita. A obediência inclui ação, não basta desejar ou orar, é preciso agir conforme a direção que recebemos, mesmo quando o próximo passo ainda é incerto. Agir com fé não significa ter todas as garantias, mas dar passos corajosos mesmo no escuro. É o equilíbrio entre confiar no tempo de Deus e mover-se naquilo que Ele revela. O inimigo quer nos fazer crer que esperar é sinônimo de inércia, mas a verdade é que o justo se movimenta com propósito, mesmo quando a estrada parece nebulosa. Se você sente que está estagnado, pergunte-se: será que estou esperando sem agir? Ou, será que minha espera é ativa, cheia de oração poderosa, estudo da palavra de Deus e pequenas atitudes de obediência? A direção divina é para quem se mantém alerta, vigilante e disposto a caminhar, mesmo quando o destino ainda não está totalmente visível. Quando decidimos andar nos passos ordenados por Deus, não estamos apenas trilhando um caminho comum, estamos entrando em uma batalha espiritual. O inimigo não fica parado. Ele usa medo, dúvida e distrações para tentar desviar nossa atenção e enfraquecer nossa fé. Por isso, o discernimento e a vigilância são essenciais para manter o foco no chamado divino. Muitas vezes, as maiores tentações vêm disfarçadas de oportunidades ou de falsas respostas. É preciso sabedoria divina para identificar o que realmente vem do Espírito Santo e o que é armadilha do inimigo.
Manter-se firme na oração poderosa e na palavra de Deus cria uma armadura espiritual que protege nossos passos e fortalece nossa confiança. Essa guerra não é motivo para medo, mas para perseverança. Cada desafio é uma oportunidade para crescimento e para manifestar o milagre em movimento que Deus tem reservado. Permanecer alinhado com a vontade de Deus nos assegura proteção divina e a confirmação de que, apesar das batalhas, somos guiados e nunca deixados à deriva. Para seguir firmes nos passos ordenados por Deus, precisamos nos equipar com ferramentas espirituais sólidas. A Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é nosso mapa seguro, oferecendo clareza e princípios bíblicos que orientam cada decisão. Aliada à oração, ela abre espaço para uma conexão profunda com a presença de Deus, trazendo discernimento e paz interior. Além disso, a sensibilidade à voz do Espírito Santo é fundamental para perceber a direção divina no dia a dia. Desenvolver essa intimidade exige prática constante. Reservar momentos de silêncio, leitura bíblica e meditação são hábitos que fortalecem essa comunhão. E claro, não podemos esquecer a importância da comunhão com outros cristãos, que nos ajudam a confirmar e encorajar nosso chamado. Quando usamos essas ferramentas, protegemos nossos passos das distrações e dúvidas que tentam nos desviar. É um escudo espiritual que nos mantém alinhados e focados no propósito divino. Assim, caminhamos com confiança e a certeza de que nossa jornada está sob a guarda do Espírito Santo, em constante crescimento e transformação. Na caminhada com Deus, a obediência nos pequenos passos é o alicerce para grandes conquistas. Muitas vezes queremos resultados imediatos, mas o Senhor valoriza a fidelidade no pouco. Cada ato simples de entrega, cada decisão alinhada com a vontade divina, constrói o caminho sólido que leva ao propósito maior. Deus nos confia pequenas tarefas para depois entregar as grandes. Quando somos fiéis às pequenas oportunidades, Ele revela um plano progressivo e contínuo, mostrando que a direção dele é um processo, não um salto repentino. Essa obediência diária gera crescimento espiritual, clareza e uma paz interior que sustenta nossa caminhada. Lembre-se, trata-se de compromisso. O passo que você dá hoje, mesmo que pareça pequeno ou insignificante, é parte do milagre em movimento. É nessa fidelidade que se confirma o chamado, e o destino se desenha com sabedoria do alto e proteção divina. Na jornada com Deus, nem sempre o caminho é uma linha reta. Às vezes, Ele muda a rota para nos ensinar algo importante ou para abrir portas que nem imaginávamos. Essa flexibilidade exige confiança, saber que, mesmo com desvios e mudanças, o destino permanece firme e alinhado com a vontade de Deus. Muitos se frustram quando os planos não saem como esperavam, mas o segredo está em abraçar a sabedoria divina que transforma cada curva em crescimento. Quando entendemos que Deus está no controle e que nossos passos são ordenados mesmo nas mudanças, encontramos paz interior e segurança para seguir. Confiança verdadeira é viver no presente, aceitando o que Deus permite e esperando com fé prática. A direção divina é dinâmica e cheia de surpresas. Por isso, é preciso estar atento à voz do Espírito Santo e aberto para ajustar o percurso, sem perder o foco no chamado e no propósito maior. Ficar parado esperando o momento perfeito pode ser uma armadilha perigosa. Deus nos chama para caminhar, mesmo que não tenhamos todas as respostas em mãos. A fé verdadeira é aquela que se move, que avança com confiança e no propósito que Deus revelou para cada um de nós. Cada passo dado é um ato de entrega e alinhamento espiritual, um testemunho prático de que confiamos na direção divina mesmo diante das dúvidas e desafios. Lembre-se, o milagre em movimento acontece para quem se dispõe a agir com obediência e rendição, mesmo quando o caminho parece incerto. Se você sente que está em dúvida, que não sabe por onde começar, dê um passo simples hoje. Pode ser uma oração poderosa, uma decisão de buscar mais sabedoria do alto, ou uma ação prática alinhada com a palavra de Deus. O importante é não ficar parado, porque Deus guia quem caminha.
A oração é a chave que abre portas invisíveis e derruba barreiras espirituais. Ao entregar nossos passos a Deus em oração, estamos reconhecendo nossa dependência e buscando proteção divina para cada movimento. Esse momento de entrega traz clareza, sabedoria do alto e fortalece nossa confiança. Quando oramos com fé, rompemos com as dúvidas e medos que o inimigo tenta plantar em nossos corações. A oração transforma o ambiente ao nosso redor, desobstruindo caminhos e confirmando o destino traçado pelo Senhor. É uma conversa contínua que mantém nosso alinhamento espiritual firme e forte. Não subestime o poder de uma oração feita com o coração aberto e a mente focada na palavra de Deus. Ela é o canal pelo qual recebemos direção, coragem e a paz necessária para avançar. Faça da oração um hábito diário. Nela você encontrará o combustível para caminhar com propósito. A verdadeira jornada começa quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, reconhecendo-o como o caminho, a verdade e a vida. Essa decisão transforma não apenas nosso destino, mas a maneira como caminhamos. Ao nos entregarmos a Cristo, alinhamos nossos passos com a vontade de Deus e encontramos um propósito maior que sustenta até nos momentos mais difíceis. Aceitar a graça de Deus é abrir as portas para uma vida cheia de significado e crescimento espiritual, um compromisso contínuo de entrega, confiança e obediência. Jesus nos chama para viver em comunhão com Ele, guiados pelo Espírito Santo e firmados nos princípios bíblicos. Se você ainda não deu esse passo, saiba que hoje é o melhor momento para começar. A salvação é um convite aberto, uma oportunidade de viver a plenitude do destino que Deus preparou para você. Caminhar com fé, propósito e proteção divina é possível unicamente quando estamos em alinhamento espiritual com Cristo, o autor da nossa história. Antes de encerrarmos, convido você a fazer uma pausa e orar comigo. Esta é a hora de entregar seus caminhos, renovar sua fé e alinhar seu coração à direção de Deus. Que esta oração seja um ponto de partida para uma jornada guiada pelo Espírito Santo. Senhor Deus, entrego meus passos em Tuas mãos, confiando na Tua direção. Guia-me com sabedoria do alto e fortalece minha fé, mesmo nas incertezas do caminho. Que eu ande sempre alinhado com a Tua vontade e propósito. Pai, abre meus olhos para reconhecer os sinais de que estás conduzindo meus passos. Dá-me coragem para agir com confiança e não esperar passivamente. Que eu creia no milagre e movimento e na confirmação divina em cada decisão. Espírito Santo, ilumina meu discernimento e concede-me paz, diante das batalhas e distrações. Ajuda-me a render-me com obediência, praticando a fé na caminhada diária. Protege-me com Tua presença e amor constantes. Jesus, meu Salvador, renova em mim o compromisso de seguir Teus princípios bíblicos. Que minha vida seja testemunho de entrega total a Ti. Caminha comigo, hoje e sempre, para que eu viva com fé, propósito e crescimento espiritual. Em nome de Jesus. Amém. A jornada da fé é uma caminhada diária, cheia de desafios, mas também repleta de promessas. Lembre-se, seus passos são ordenados por Deus. Você não está sozinho nessa caminhada. Com confiança e entrega você está sendo guiado, amado e capacitado para cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Então, reflita, você tem se permitido seguir Jesus com coragem e clareza? Está disposto a entregar seus passos para serem direcionados pela sabedoria do alto? Conte nos comentários quais passos você está dando hoje para caminhar com fé e propósito. Sua história pode inspirar outras pessoas nessa jornada. Compartilhe essa mensagem com alguém que você sabe que precisa aprender sobre direção e propósito. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua fé e propósito. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Fique na paz do Senhor. Até o próximo vídeo.